Eu aprendi qual é o valor que o sonho alcança. Eu entendi que o caminho, pedras tem. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse culto. Jesus Cristo traz a nós a sua palavra hoje, mais uma vez. E nós temos hoje o Evangelho de João em pauta. E podemos ouvir já na saudação, o lema dessa semana, onde diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Que nós hoje nos acheguemos ao nosso Deus por meio de Cristo, por meio de sua palavra, não só do seu ensino, mas por meio de sua pessoa. Estando nele, nós temos tudo. Temos o nosso Deus ao nosso lado. E assim podemos confiantes também louvá-lo, agradecer a Ele e também mostrar quem Ele é para outras pessoas por meio de nossas vidas. Então que esse culto nos estimule a vivermos ligados ao nosso Cristo, pois nele nós temos o nosso Deus. Convido a orarmos. Querido Jesus, te agradecemos porque Tu nos chamas a viver contigo. Constantemente nos coloca sempre diante da Tua palavra que tem não só orientação, mas vida para nós. Tu és aquele que nos conduz, Tu és o caminho. Tu és aquele que não nos deixa nos perdermos por aí. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu estás conosco hoje. Abençoa esse culto, sê Tu conosco. E é em Teu nome, querido Jesus, que nós oramos. Amém. Desejo a todos, então, um ótimo culto.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e comigo. Amém. No Evangelho de João, temos várias afirmações de Jesus que começam com eu sou. Por exemplo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, ou eu sou o caminho e a verdade e a vida. E também a afirmação que está em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Que está no texto da nossa pregação, de João 15, 1-8, que eu passo a ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Até aqui esse texto, e quando Jesus se apresenta como eu sou, ele repete a mesma expressão que Deus usa ao se apresentar a Moisés, eu sou o que sou. O nome hebraico é Yahvé, Javé em português. É uma expressão misteriosa, enigmática. Não significa somente o Deus que é, que existe, mas o Deus que chama à existência. O Deus que cria algo novo, que age em favor do seu povo. Ao dizer eu sou, Jesus se identifica com o próprio Deus, afinal ele é Deus entre nós, entre os seres humanos. E quando Jesus fala de si como sendo a videira verdadeira, os seus ouvintes sabiam que o povo de Israel era chamado a vinha do Senhor, a videira de Javé. De acordo com Isaías capítulo 5, de 1-7, esta videira, Israel, não produziu os frutos esperados por Deus. Em vez de frutos doces e bons, produziu frutos azedos e ruins. Esses frutos ruins eram, entre outros, a adoração a ídolos e a prática da injustiça e opressão entre as pessoas. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Nele se cumpre o propósito de Deus de formar um novo povo, que de fato pertence a ele e que produz bons frutos. Os seguidores de Cristo são este novo povo que está sendo cuidado pelo agricultor que cuida da sua parreira, que a limpa e a poda na hora certa. Vejam que o agricultor tem toda a responsabilidade por sua parreira e também tem a alegria de colher os frutos, especialmente se forem bons e doces. Jesus diz no versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então a glória, o louvor pelos bons frutos, não pertencem ao ramo, nem à videira em si, mas somente a Deus Pai como perfeito agricultor. Central nesse texto é o verbo permanecer. Ele é usado 8 vezes nestes apenas 8 versículos. Na Bíblia, da linguagem de hoje, é traduzido por fiquem unidos. Então, permanecer em Cristo não é ter admiração por Cristo como grande líder da humanidade, como pessoa que fez o bem a todos. Permanecer em Cristo significa proximidade, um convívio, uma amizade
como numa conversa, num diálogo em que ambos falam e ambos escutam. Significa mais ainda uma vontade muito grande de estar junto para ter este convívio. Afinal, entre o raminho e a videira há uma ligação íntima. O ramo recebe a seiva da videira e por isso surgem os brotos, as folhas e os frutos. Se o ramo não permanecer unido à videira, é lógico, não receberá a seiva. Tudo é muito simples. Vou contar para vocês uma experiência nossa com uma laranjeira. Nos fundos da casa paroquial, quando esta ficou pronta, plantamos 4 árvores frutíferas, uma bergamoteira, uma laranjeira umbigo, uma laranjeira comum e também uma de laranjas doces, laranja do céu. Protegi todas elas com tijolos e pedaços de tela que sobraram do cercado do terreno. Depois de alguns anos, tirei a proteção da cerca. Não tinha mais os coelhos que gostavam de andar no pátio, para facilitar o corte da grama, tirei aquela proteção. Mas depois arranjamos novamente um animalzinho roedor. E para nossa surpresa, 2 árvores que vinham produzindo boas frutas estavam com as cascas comidas. Uma delas, com um tronco bastante machucado, ainda floriu na primavera passada. Colocou laranjinhas bonitas, mas de repente as folhas começaram a murchar. Ela não conseguiu transportar a água e os nutrientes para produzirem os seus frutos, que ficaram pequeninos. Ainda coloquei adubo extra, dei bastante água, mas foi tarde demais. Só me restou cortá-la para não ocupar mais o espaço. E logo aquelas laranjas docinhas, as preferidas da minha esposa. De fato, nós não fomos bons agricultores. Vacilamos com o animalzinho de estimação inimigo das laranjeiras. Vocês que nos acompanham, vejam quantas vezes nós descuidamos em relação à produção de bons frutos na nossa vida como pessoas cristãs. Quantas vezes aparecem inimigos que minam, que roem valores cristãos. Inimigos que enfraquecem nossas defesas como discípulos de Cristo e que fazem murchar os nossos frutos. Mas você poderia perguntar, afinal, que frutos Deus espera encontrar em nós? Podemos pensar nas qualidades que o apóstolo Paulo chama de frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5. E os 3 primeiros frutos que ele cita são amor, alegria e paz. Aliás, o próprio Jesus se refere a eles no seu longo discurso de despedida, que está do capítulo 14 ao 16 do Evangelho de João. E aí no centro, no capítulo 15, Jesus ainda diz que estas coisas eu lhes digo para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. E ainda sobre a paz, em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dá como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. No nosso texto, Jesus também diz que sem ele nada podemos fazer. Parece radical demais. Mas vejam, sem Cristo o fruto da alegria não passa de contentamento, de festa, de barulho. E o fruto do amor sem Cristo é um sentimento bonito, que sai da boca para fora, como vimos na pregação da semana passada, pois com Cristo amamos de fato e de verdade. E temos com ele o fruto da paz, que é reconciliação com Deus e reconciliação com as pessoas e com toda a criação. Também pergunto que cuidados precisamos tomar para produzir então os frutos da alegria, do amor e da paz? Ora, o principal cuidado, e com esta comparação com a videira, é não desgrudar de Cristo, da sua palavra e da sua comunidade. Pela sua palavra nós somos limpados, podados, corrigidos para produzir mais frutos. Quem aqui na Serra Gaúcha cultiva parreiras, sabe que é preciso podar os ramos na hora certa,
aqueles ramos que têm boas chances de produzir bons frutos. Se a parreira pudesse falar, talvez ela gemesse de dor em cada corte de poda. Mas quem sabe o que é o melhor é o agricultor e não o raminho em si. Há momentos em que você e eu passamos por dificuldades, provações, por testes da nossa fé e da nossa esperança. Passamos talvez por tentações que querem nos derrubar. Passamos por sofrimentos. Muitos perderam alguém da família. Muitos perderam seus empregos. Quem sabe estas são podas que parecem dolorosas no momento, mas lá na frente vão produzir e vão aparecer frutos bons e doces. Basta permanecer no tronco, basta permanecer unido a Cristo. E Ele nos dá a sua paz nestas situações. Nos dá seu consolo e renova as nossas forças com a seiva, poderíamos dizer, do próprio Espírito Santo de Deus. Eu aprendi preciosas lições com a minha laranjeira destruída pelo animalzinho roedor. Na próxima primavera, plantarei outro pé. Começarei tudo de novo. Com mais experiência, cuidarei bem desta planta. Da mesma forma, cuidemos de nossas vidas como discípulos de Cristo, sob a orientação e o cuidado de Deus, o nosso bom agricultor. Amém. Desde o primeiro
Convidamos a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar pela oportunidade e privilégio de mais uma vez recebermos a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra vem ao nosso encontro, nos confronta, nos corrige, nos exorta. Te pedimos, Senhor, que ela possa ficar guardada em nossos corações e em nós possa germinar e também produzir frutos. Frutos que honrem e glorifiquem o Teu nome. Também entregamos nas Tuas mãos os nossos motivos de intercessão. Tu sabes, Senhor, das nossas angústias, das nossas preocupações. Apresentamos diante de Ti tudo aquilo que pesa dentro de nós, tudo aquilo que nos deixa aflitos. Colocamos nas Tuas mãos as nossas preocupações por entes queridos enfermos, pessoas próximas a nós que se encontram acamadas. Entregamos aos Teus cuidados, te pedindo, Senhor, que se for da Tua vontade, Tu possas restaurá-las e curá-las. Também, Senhor, olha por aqueles que dentre nós sofrem problemas financeiros, problemas de relacionamento familiar. Estenda a Tua mão, dê-lhes a Tua força. Te faça presente ou que eles percebam a Tua presença em todo o tempo. E assim, ó Deus, também queremos encerrar essa oração orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a sua paz. Fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus e sirvam ao Senhor com alegria. Amém.